Ei, Pedrão. Tudo bem, Beth? Boa noite, querido. Estamos Tudo aqui beleza? esperando as pessoas chegar. Tudo bem aí, amor? Tudo bem, tudo beleza. E aí? Tudo tranquilo. Ah, Olha, estamos vendo as pessoas chegar. Ó, o José Vitor aí chegando. conseguiu entrar lá, né? Entrou. Ah, que bom, é. Ó, o Haddad está falando que Belo Horizonte está gelada. Muito frio aqui também. Ó, E Raquel, sua irmã. E aí, é. Pedrão? Animado para nós começarmos a contar mais um pouco da história de Jequitibá? Vamos aí, pode começar. Ó, nós estamos aqui fazendo uma. Denise Reis de São Paulo aí chegando também. E Denise, boa noite. O nosso amigo Pedro está sem óculos, então ele não vai ver as pessoas entrando, ok? Tudo bem. Mas a gente vai aqui dando, vai sinalizando para ele as Hum. pessoas que estão chegando. Gente, então é o seguinte. Denise está dando boa noite para você, o José Vitor dizendo que está ligado. Eu já estou acompanhando o seu canal aí, Beth. Bom demais da conta. A gente está fazendo uma horinha só para ver se o pessoal acaba de chegar, né? Uhum. E, gente, então, na semana passada, né, que foi a nossa primeira live, nós tivemos um problema, porque a gente é marinheiro de primeira viagem, e na hora que alguém me ligou aqui na hora da live, e eu fui tentar desligar, e eu acabei foi desligando a nossa live. Ah, o Sandrinho está dando boa noite para você, viu, Pedro? Boa noite para ele também, Beth. E aí acabou que naquela confusão eu desliguei a live, perdi a nossa primeira parte toda, e nós queremos muito salvar estas lives. Então, na verdade, isso aqui vai ser quase que uma novela, né, ô Pedro? É. Capítulos, né? Nós vamos ter aqui Uhum. vários capítulos, e esse é o segundo capítulo. Não vamos encerrar aqui. E a gente quer muito registrar essas lives, registrar essa memória de Pedro, guardá-la e salvar essas lives. Então, hoje nós vamos voltar um pouquinho no que já foi trazido pelo Pedro na primeira, só que com mais detalhes, sabe? Com mais riqueza de detalhes. Então, novamente, eu hoje quero estar mostrando o livro, né, do seu José Vitor. Tá aqui, vamos lá novamente, vamos apresentar o nosso querido livro aqui, Jequitibá, uma saga, uma história, e o nome dele, José Vitor Ramasek Filho. E eu gostaria de estar trazendo aqui novamente o agradecimento que ele fez para o Pedro, pela colaboração que o Pedro teve no trabalho que foi feito com esse livro. A Denise Reis está dizendo que quer um exemplar. Como faz para adquirir? E aí, Pedro? Aí, seu Vai. José, Seu ele Zé está aí na Vitor aí que live, vai. ele tem que falar. Hã? Seu Zé Vitor aí que vai falar para depois da Ele live. vai falar, ele está aqui na live também. E aí, nós vamos fazer o seguinte: eu quero ler aqui novamente para as pessoas entenderem a importância, né, do Pedro, né, no momento em que esse livro foi feito e a memória do Pedro, o trabalho que o Pedro fez junto com ele. Então, ele traz um agradecimento aqui que eu quero deixar registrado. Ele diz que ele quer agradecer, em primeiro lugar, ao senhor Pedro Henrique de Souza, cidadão jequitibaense, do que muito se orgulha. Foi através de sua pessoa que grande parte dos trabalhos pôde ser realizada, tanto por suas próprias pesquisas em cartórios e igrejas locais, como por seus conhecimentos da geografia da região e dos contatos pessoais com a população, né? Sua capacidade de se situar no espaço imaginário, encontrar a localização das diversas fazendas e sítios citados nesta obra, a partir das confrontações citadas nas escrituras dos terrenos correspondentes. Ele ainda traz aqui, com o seu conhecimento geográfico, elaborou os mapas
que ilustram esse trabalho, neles colocando os ocupantes de acordo com as datas, mostrando a evolução da transmissão que foi feita entre os proprietários ao longo do tempo. Desenvolveu grande habilidade na leitura das escritas cartorais, verdadeiras letras de médico, e ao final já se encontrava familiarizado com documentos do século XIX, cuja letra já estava sendo processada de forma mais inteligível. Hoje é um grande expert da história de Jequitibá, esclarecendo a todos que o procuram com os muitos conhecimentos que guardou na excelente memória. Que memória, hein, Pedro? É invejável a sua memória. Eu não sabia que eu tinha memória, não. Acabou de descobrir que eu tenho essa memória bacana. Nossa, isso é tudo, Pedro. Memória é tudo. E Jequitibá ter, além de nós termos esse livro hoje que traz a história de Jequitibá, e ter a sua presença aqui na cidade, né? E que a gente pode estar registrando todo esse material, conversando diretamente com você também. Isso é muito importante. A cidade tem certeza que reconhece isso, né? Memória é tudo nessa vida. Nós estamos passando por um período no Brasil muito crítico, nós sabemos disso, e talvez porque nós também tenhamos perdido um pouco da nossa memória. Então, nós temos que nos lembrar dos fatos passados, porque isso é muito importante, né? Bem, vamos entrar em detalhes aqui não, né? Então, hoje... Desculpa aí, mas porque pode ir. Então, hoje nós vamos retornar um pouquinho mais no tempo e com mais detalhes trazidos pelo Pedro sobre a história de Jequitibá. Hoje o Pedro quer voltar um pouquinho também, né, Pedro? Nessa origem, né? Você tinha dito, Pedro, que você gostaria de estar falando da terceira expedição, não é? Começar tudo hoje a partir da terceira expedição. O que foi essa terceira expedição, Pedro? Na verdade, a primeira expedição que eu comento vai ser a vinda do Barão de Langsdorff, né, com o Rugedas e o Meretriz, né? Foram uma equipe que vieram 2 alemães e um francês, que veio numa excursão descendo o Rio das Velhas rumo a Tijuco, né, que é o Diamantina, e passaram aqui na fazenda de Jequitibá. Depois, a segunda expedição que eu comento é o Richard Burton, né, que é aquele inglês naturalista, que desce, que escreve aquele livro Sabará ao Atlântico. Então, essa expedição passou aqui em 1867. Parou na fazenda, fez a pesquisa. E depois, agora, eu comento, em 2013, aparece a expedição Sabará-Jequitibá, onde o Zé Vito é o comandante, né, dessa expedição, junto com o José Bouzas, que veio parar aqui e acabou. Eu peguei uma carona, que quando ele chega aqui, a expedição, o Pedro aproveitou e pegou a carona. Eu e Cileia Campilo. E aí entramos na expedição, onde nós aprendemos muito com esse pessoal aí. Esses aí que é a prateleira de cima. Tá? E que eu chamo de a terceira expedição Sabará rumo a Jequitibá. Certo? Entendi. Então tá. Então essa terceira expedição, ela começou provavelmente buscando alguma coisa aqui em Jequitibá. Mas eu sei que é um tesouro. E que eu só estou querendo dar uma pitadinha nisso, porque, na verdade, nós não vamos falar sobre esse tesouro hoje, não é isso, Pedro? Deixa para frente, né? As pessoas. Mas eles vieram atrás de um tesouro, não veio essa terceira expedição? Zé Vito e o Bouzas veio atrás de um tesouro que eles encontraram a história dele lá em Sabará e ele morava aqui na fazenda Barra Jequitibá, né? O senhor Zé Vito nunca tinha visto falar em Jequitibá. E ele olha lá no Google, fazenda Jequitibá, provavelmente seria a cidade de Jequitibá. Aí ele veio. Aí veio atrás exatamente desse tesouro que vai ser contado lá na frente. Ok. Certo? Ok. Pedro, tenta chegar um pouquinho mais próximo, sua cadeira mais próximo do celular, sabe por quê? Eu estou achando sua voz um pouquinho longe. Aí deu, eu acho que vai vir. Melhorou? Não, tranquilo. Ô Pedro, você havia contado pra gente na primeira live que a primeira pessoa que chegou aqui foi Matias Cardoso. A gente vai tentar trazer
Porque não tem como trazer o livro inteiro. A gente vai tentar trazer alguns detalhes aqui, né, Pedro? Então, você tinha dito na primeira live que foi Matias Cardoso que chegou aqui primeiro, né? E por que que o José Seixas, ele é tido como fundador aqui de Jequitibá? Na verdade, essa expedição ela sai lá da cidade da Vila de São Paulo, né? Rumo às Minas Gerais, que era uma região inóspita na época, que ninguém via se falar. Aí o José Dias Pais Leme faz essa expedição e manda uma equipe na frente, onde era chefiada pelo Matias Cardoso. Ele vem, gasta mais ou menos 4 meses de São Paulo, a Vila São Paulo, e exatamente ele chega no local que hoje as pessoas conhecem, que é Santo Antônio de Roças Grandes, que pertence hoje a Sabará, na beirada do Rio das Velhas. Qual a função que ele tinha, o Matias Cardoso? Ele veio com 30 pessoas, ele trazia sementes nas mulas, né, nas bestas, veio lá de São Paulo, e chegou nesse local, ele tinha ele tinha um trabalho de fazer o seguinte, ele tinha de limpar aquele local na beirada do rio, onde a terra era melhor, que são as terras mais férteis, e trazendo semente, ele plantou. A semente era o seguinte: ervilhas, mandioca, rama de mandioca, amendoim, milho, feijão. Ele trouxe essa semente, quando ele limpa essa terra, ele planta essa semente com o objetivo que chegaria a bandeira, que era a segunda expedição chefiada pelo José Dias Pais Lemes, e quando ele viria com mais 600 pessoas de São Paulo. Aí 600 pessoas? 600 pessoas, que foi a bandeira, foi com 600 pessoas, entre índios, mamelucos, escravos negros, e a equipe dele, que a maioria era a família dele, né? Que eram os genros, Pedro, os filhos. Quanto tempo levava de São Paulo aqui? A cavalo, a pé? 4 meses. Aí 4 meses? 4 meses. Exatamente nesse local que é Roças Grandes hoje, que eles fizeram a primeira roça. Quando no momento que eles tiveram que esses produtos, eles começam a ser produzidos depois de 3 meses, né? O milho, a ervilha, o amendoim. Aí, quando aconteceu isso, ele manda alguém lá em São Paulo dizer que já tinha produção, e eles vieram aí a expedição com 600 pessoas, chefiada pelo José Dias Pais Lemes, gastaram 4 meses e começaram. Tudo se inicia ali agora, né, em Roças Grandes. Aí, quando essa equipe chegou, aí começa a esparramar. Alguém vai para Caeté, Raposos, vai para Ouro Preto, que é Vila Rica, antigamente era Vila Rica, e começa o pessoal, cada um, ir para um lado. Aí, o Matias Cardoso já tinha preparado a segunda roça, que é hoje Jequitibá, né, o local de Jequitibá. E esse pessoal vinha pelo Rio das Velhas. O que acontece? O Matias Barbosa, quando já estava com a roça produzindo, manda alguém voltar lá em Roças Grandes e avisar que já estava preparado. O que estava preparado? Terras que já estavam produzindo, já tinha alimento já colhido, e mandou o recado para ele vir para poder conhecer. Aí desce, que é das pessoas que faz parte da expedição, que é o José Dias, me fugiu, não, eu acabo de falar, desculpa aí, porque eu estou fazendo confusão. José Dias. José Seixas Borges. José Seixas Borges desce pelo Rio das Velhas. José Seixas Borges. Ele desce, quando ele chega ali no Ribeirão Jequitibá, que é hoje as pessoas aqui da cidade conhecem como Ribeirão. Ele deságua exatamente. Ribeirão Jequitibá. E aqui é conhecido como Ribeirão. Mas, na verdade, o nome dele é Ribeirão Jequitibá. Aí ele desce, como ele estava procurando, era ouro, ele não era agricultor, aí ele deparou com uma situação muito interessante, porque ele viu uma grande bacia onde o rio fazia um saco. O rio vem da poente, fecha, vem o rio Jequitibá, nasce no Rio das Velhas na nascente, e o Ribeirão Jequitibá vem do poente. Aí os dois encontram-se de Jequitibá, e se você for olhar no Google lá, você vai ver, é uma ilha. Aí quando ele entra, ele sobe o Ribeirão.
Jequitibá. Como era costume na época, se batizava o nome do rio. E ele batizou, como tinha muito Jequitibá exatamente na beirada do Ribeirão, ele batizou esse Ribeirão de Ribeirão Jequitibá. Muita gente, às vezes... Ele que batizou. Ele que batizou. Muitas pessoas, às vezes, ficam achando que dentro da cidade que tinha muito Jequitibá. Na verdade, a cidade é uma parte brejo, a parte alta é cerrada, onde não tem Jequitibá, é o Ribeirão Jequitibá. Então, ele batiza esse rio como Ribeirão Jequitibá, aí reconhecer. Quando ele chegou aqui na praça, onde é o centro hoje que tem a matriz, ele viu uma outra coisa fantástica que ele achou, que ele viu uma ilha, porque quando o Ribeirão, uma ilha dentro de uma ilha, dentro de um saco. O que é isso? O Ribeirão represava, ele rodeava, você vê hoje como é que é o percurso dele, ele rodeava atrás do casarão, sairia ali onde que é aquela lagoa, todo mundo vem aqui em cima, depois da quadra, desce aqui a quadra, sai da lagoa do centro e desce. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, como depois das enchentes a água ficou, o que aconteceu? Deixou muito peixe. Ô Pedro, Oi. Tá falhando tanto o seu som, o pessoal tá falando, tá falhando o som do Pedro. Tá falhando. Eu não sei o que. Não é você, não é o som, não é a altura. É a internet, a sua. Tá danadinha, falhando de novo, você acredita? Vamos ver se tem que dar uma reivindicada, Haroldo. Melhorou o som? Tem que dar uma reivindicada. Olha, assim, a gente pode tentar continuar, se for o caso, a gente sai e entra de novo, entendeu? Vamos ver. Pedrão, continua. Vamos ver. Tá ótimo. Vamos lá, continua. Tá, aí o que eu te contei? Aí encontraram-se muito peixe onde é a Lagoa do Centro hoje, que ficou sendo um lugar muito interessante, porque tinha alimento, muito peixe para comer, fácil de pegar. Aí o que acontece? Aí ele resolveu, era uma ilha. Aí ele faz uma igrejinha. Parece que ele pertencia à Irmandade da Santíssima Trindade, lá em Portugal. Parece que essa Irmandade estava no auge na época. Como ele era devoto dessa Irmandade, participava, ele cria uma capelinha primitiva, que é feita de pau a pique e capim. E monta exatamente naquele local que é aquela igreja do Santíssimo hoje. E começa a fazer uns ranchos. Como José Seixas Borges, na verdade, o interesse dele não era agricultura, o interesse dele era ouro. Ele não veio aqui para Minas Gerais procurar ser agricultor. Aí o que ele fez? Ele veio procurar ouro. Ouro. Ele deixa, como não achou ouro aqui no local, ele deixa algumas pessoas e monta algumas casinhas de pau a pique ao redor da igreja. E começa a se criar um arraialzinho. Aí esse arraialzinho vai desenvolvendo, os José Seixas Borges sai, deixa alguém de confiança dele, que a gente não sabe quem, fica aqui exatamente administrando esse local. E esse local passa a ser uma paragem, onde as pessoas começam a passar aqui e fazer negócio. E só que aquilo que eu falei lá no começo, não era um local que já tinha estabelecido famílias. Era um local onde passava gente, fazia algum negócio, descansava, depois descia, porque estavam todos eles indo rumo ao sertão. Sertão seria Diamantina, Cubelo, e vão descendo aí o Rio das Veras. Aí acontece que o José Seixas Borges, ele fala, por que a gente descobriu que Jequitibá foi fundada, descoberta, aliás, né, em 1680? Exatamente porque nós achamos o José Seixas Borges fazendo uma reivindicação, a Carta de Sesmaria. A Carta de Sesmaria do sítio do Jequitibá. Ele fala isso em 1711, quando ele fala que ele já estava há 12 anos aqui nesse local sendo dono desse sítio. Então, se você voltar 711 diminuindo 12, então é 1680, que ele já estava aqui. Então, quer dizer, nessa época ele pediu à corte
a carta de Sesmaria dessa paragem, que na verdade já era sítio de Jequitibá, o nome era sítio de Jequitibá, não era isso, Pedro? Com esse nome primeiro, aí vem a pergunta que você vai fazer. Eu acho que é a pergunta que você vai me fazer. É isso. Então, esse é o primeiro nome, sítio de Jequitibá? Sítio, primeiro por causa do Ribeirão Jequitibá, né? Porque o Ribeirão Jequitibá que tinha as árvores, né? E depois ele, como criou, ele passa a identificar pelas pessoas lá em cima onde que era o sítio que ele acabava de adquirir. Então ele adquire esse sítio, coloca o nome dele de sítio do Jequitibá, na verdade, é um nome até interessante, não é Jequitibá, sítio do Jequiti? Sítio do Jequitiba, está lá na carta de Sesmaria que ele passa. Jequitibá. Aí, o que acontece? Aí ele é dono do sítio, aí depois José Seixas Borges conta a história. Ele, na verdade, me parece que ele foi para a vila de Pitangui, que lá se tinha encontrado muito ouro na época, ele vai para lá, para aquela região, e lá ninguém se tem mais notícias se ele morreu lá, se ele voltou para São Paulo, aí só que continuou. Aí, quando a gente se acha um documento, a partir de 1740, quando aparece um novo dono, que a gente não descobriu escritura nem carta de Sesmaria dele, Domingos de Dias dos Santos, falando que ele era dono do sítio do Jequitibá. Aí vai, continuando, esse cara administra esse sítio, já se cria um arraial, porque já passa a ser uma paragem. Aí o que acontece? Aí se coloca outro nome nesse arraial. O arraial não chamava sítio, o arraial chamava Arraial da Trindade, certo? Porque já era um arraialzinho onde tinha muitas casas, já tinha uma igrejinha da Santíssima Trindade. Aí, isso vai se passando, quando é 1848, aparece um novo dono, sendo dono do sítio do Jequitibá, que é Francisco da Cunha Macedo. Esse Francisco passa a administrar o sítio e o arraial da Trindade. Quando a partir dessa data, ele desaparece e já aparece um novo dono, Antônio Pereira Freitas. E a partir do Antônio Pereira, a partir de Antônio Pereira de Freitas, começa a se mudar o nome da cidade. Aí passa a ser Fazenda Barra do Jequitibá. Certo? Fazenda Barra do Jequitibá. Barra do Jequitibá. Aí o Antônio passa a administrar a fazenda, falando. Esse Antônio parece que ele é baiano, que ele veio lá da freguesia de Curvelo. E aí começa-se aí. Aí parece que você tem uma outra curiosidade que eu tenho que Pois é, porque, na verdade, então, quando é que entra... Pedro, o PP deve estar querendo ver com você se tem jeito de melhorar a internet, porque está picando. Será que tem jeito, PP? Tem, Beth. Tem jeito. De que jeito? Só que eu vou ter que parar aqui rapidinho. A Raquel está aqui. Fala para o PP tentar arrumar a internet aí. Que está picando. Tem que sair do ar? Tem que sair. Só você sair, não vai conserto. Saio. Vai sair. Eu vou sair um pouco aí, porque ele consertar aqui, por favor. Só um minuto. Ok. Porque é importante, né, que a gente ouça a história devidamente, né? Devidamente contada, e a gente tem que ouvir direitinho. Vamos dar um tempinho só enquanto o Pedro... Gente, a cidade tem quase, salvo engano, quase 350 anos, seu José. É isso? Seu José está aqui, seu José Vitor. Aqui, está entrando novamente. Vamos lá. Gente, o que Pedro tem de história... E aí, Pedrão, vamos ver agora. Você está em dúvida aí, há 345 anos. Nossa, redondo. Ficou perfeito agora. Pedro, como é que fica? Você está me falando aí, então, você está nos contando que, então, tivemos aí em torno de 4... A partir desses Seixas, José Seixas, vocês encontraram documentos já em nome de 3 ou 4 pessoas. Em que momento que entra a família, o padre João Marques nessa história? Não, padre não, né? A família Marques. A família Marques. A família do Antônio Marques. A família Marques, eles vêm lá da região norte de Portugal, né? Cidade de Beteiros, né? Comarca de
com a marca de Guimarães, arcebispado de Praga. Esse pessoal viviam numa vida muito difícil lá no norte, onde a família do Antônio Marcos era muito grande, muitos irmãos, e viviam num sítiozinho de 5.000 metros. E viviam um sofrimento danado, aí quando ficou sabendo que na América tinha descoberto muita riqueza, que era o ouro, aí eles fazem sua economia lá e fazem um pacote e pegam as caravelas e vêm rumo à América. O que acontece? Isso foi um grande sofrimento. Aí quem que veio? Veio o Custódio, veio o José, o João e Domingos. E o Antônio, que é o mais novo. Nessa viagem de 3 meses, onde eles vinham no porão do navio, passando a maior situação complicada, Sim. Vivendo no meio de rato, de muita doença, eles atravessaram. Só que teve uma falta de sorte de uns irmãos. Em 1753, que eles voltavam atravessando o Atlântico rumo à América. O que acontece? O Domingos, ele morre no meio do Atlântico. Como não podia voltar com o corpo, nem conseguia chegar, o corpo não podia ficar na caravela, jogaram esse corpo no alto mar, onde o Zé Vitor achou o óbito lá em Portugal, que ele entrou na internet, fez a pesquisa, achou o óbito, falando que o Antônio tinha falecido no alto mar e julgado no mar. Aí esse pessoal, aí sobreviveu os 4 irmãos Marques Guimarães, né? Que é o Custódio, o José, o João e o Antônio, que é o mais novo. Aí eles vêm, descem no porto lá no Rio de Janeiro e vêm rumo às Minas Gerais. O que ele fez? Ele veio, o primeiro local que eles estabeleceram foi lá no Rio Bacalhau, onde que é Piranga, chamava Guarapiranga, que já tinha alguns conterrâneos que tinham escrevido que estavam lá. Chegando lá, se deparou com uma situação muito complicada, muita gente explorando o ouro, muita confusão, eles não se sentiram bem, foram para Sabará, chegaram em Sabará também. Sabará é uma cidade muito rica, muito movimento, eles não tinham condição de ficar. Aí que eles começam a descer o Rio das Velhas. E o primeiro local que eles ficaram hoje a paragem, hoje é o local que chama Pau de Cheiro. E Pau de Cheiro. É uma paragem, porque tinha uma estrada que descia de Sabará, Santa Luzia, passava na fazenda da Casa Branca, que é lá hoje em Funilândia. Quando chega aqui na paragem do Pau de Cheiro, eles estabeleceram lá, porque lá tinha um ponto de apoio, e lá eles acharam a lavra, porque eles tinham domínio, eles tinham conhecimento de pedra, um cascalho. Aí eles alugam um terreno e depois compram o que é chamado Sítio das Tronqueiras, que é ao lado. Aí eles começam a cavar ali. E ali se começa a ganhar um ouro, achar ouro. E conseguiram arrecadar algum que a gente não tem conhecimento, informação, quanto que eles conseguiram. Aí ele teve notícia lá no Pau de Cheiro, que daqui no Pau de Cheiro, para quem não sabe, dá 12 quilômetros, a divisa de Jequitibá com Funilândia. Aí esse pessoal teve uma notícia que tinha o Arraial da Trindade e a fazenda da Barra do Jequitibá, que pertencia a Antônio Pereira de Freitas, que estava à venda. Aí, onde o Antônio vem e aparece aqui no Arraial e compra a fazenda, que a gente não tem documento, mas ele aparece já sendo dono dessa fazenda em 1758, ele fala que já era dono. Aí, para a informação que eu não falei na primeira live, eu vou te falar o seguinte, que é uma curiosidade muito interessante. A fazenda Barra de Jequitibá, na verdade, era lá de cá do Rio das Velhas, porque o Rio das Velhas passa aqui beirando a cidade. E lá de lá não pertencia à fazenda de Jequitibá. Era uma sesmaria que a gente descobriu muito interessante, que é a sesmaria dos padres de Curvelo. Era o padre Antônio Dávila de Curvelo e o padre Jorge Dávila de Curvelo, que morava no sítio do Papagaio, que é hoje Curvelo, e a sesmaria dele era muito enorme. E eles não procuravam ouro, eles eram baianos e eles trouxeram a cultura de criar gado. E eles precisavam de uma sesmaria muito grande. O que eles fizeram? Aí eles pegaram a sesmaria. O que era a sesmaria deles? O município de Codesburgo
criaram-se um sítio dentro desse município de Código que se chama Lagoa. Aqui perto de Jequitibá, que a divisa da Sesmaria era o Rio das Velhas, lá de lá era a Sesmaria do Spa de Curvelo. Aí, aqui perto de Jequitibá, perto próximo para se identificar, era o sítio do Espírito Santo, que era um outro sítio deles, dentro da Sesmaria. Por lado de Pirapamba, que seria todo o município de Pirapamba, era o sítio dos Gerais, que provavelmente seria hoje a cidade de Santana do Pirapamba, e essa Sesmaria terminava lá no Rio Cipó. Era divisa, era o Rio Cipó e o Rio das Velhas, aqui próximo de Jequitibá. E ela continuava e terminava lá no Rótulo, que é o município de Baldim. É que tem gente perguntando que tem a ver com Poções. Poções e aqui indo para Baldim, não é isso? Lá da Lagoa Trindade, município de Jequitibá, ao lado da Lagoa Trindade. Isso eu vou falar na frente, tem nada a ver. A Fazenda Barra de Jequitibá é lá de cá, certo? Aí, o que acontece? Você está falando, Pedro, na verdade você está falando que Fazenda Barra do Jequitibá é do Rio das Velhas para cá. Do Rio das Velhas para lá era Sesmaria do Espírito Santo, não é isso? Sesmaria dos Padres de Curvelo. Lá o sítio do Espírito Santo seria um sítio da Sesmaria. Tá? Eram quatro sítios. O sítio do Espírito Santo próximo a Jequitibá, o sítio das Gerais próximo a Santana de Pirapamba, o sítio do Rótulo, que é no município de Baldim, que tem a igrejinha do Rótulo lá, e o sítio da Lagoa, que seria Codesburgo, certo? Esse é o tamanho da Sesmaria. Aí acontece uma coisa muito interessante. Essa Sesmaria se fala de 1743. Quando é 1749, os padres morrem no mesmo ano. Primeiro morre o padre Jorge Dávila de Curvelo, depois morre o padre Antônio Dávila de Curvelo, que era irmão dono dessa Sesmaria. E essa Sesmaria era lá de Jequitibá. Como o arraial era próximo, ninguém invadiu lá de lá com medo de como é que fosse dizer? Com medo de uma praga do padre. Porque, na verdade, o padre faz o testamento dele em 1749, que ele coloca lá como quem herdar a Sesmaria dele era a própria alma dele. Ele não deixou para ninguém, ele deixou para a própria alma. Então, olha que coisa interessante. Então, as pessoas já sabiam disso, não invadiam. Aí o Antônio Marques, já dono da Fazenda Barra do Jequitibá, em 1758, o que ele faz? Ele vai lá em Sabará e pede à Câmara de Sabará a Sesmaria do Espírito Santo. E a Câmara de Sabará, no mesmo ano, faz a doação para ele dessa Sesmaria. Aí ele passa a sede da Fazenda por lá de lá. Não, aí ele passa a ser dono lá do outro lado do Rio, da Sesmaria do Espírito Santo também. Certo? Sim, certo. Ô Pedro, nós tínhamos, eu tinha citado, eu havia anotado aqui, que eu queria saber de você também, uma das coisas, que na época, que isso aí é porque é muito material, um assunto é muito rico, né? Muitos detalhes. Mas na época do ciclo do ouro, quantas pessoas vieram aqui para a vila de Nossa Senhora, que é a Vila Nossa Senhora da Conceição de Sabará e Vila Rica? Ah, tá. Isso era o princípio do século XVIII, né? Que foi descoberto muito ouro lá, e o Sozé até me comentou uma coisa que para mim foi muito interessante, que o ouro de Sabará, ele era em forma de esfera, uma bolinha redonda, e se achou muito ouro lá. E, na verdade, não é no Rio das Velhas, como muita gente pensa que foi encontrado esse ouro, é no Rio Sabará, que deságua no Rio das Velhas. E aí começa a ser a notícia, né, através do Babagato, isso tem esparrama para o Brasil todo, e chega na Europa, lá em Portugal, a notícia que se tinha achado muito nas Minas Gerais. Aí o que acontece? Aí começa uma migração muito grande para Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, São Paulo, a vila de São Paulo tinha 20 mil habitantes, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro tinha 25 mil, Nova York tinha 20 mil habitantes. Aí virou um caos. Esse povo vem tudo para Sabará e já na época tinha encontrado, logo depois, o ouro de Ouro Preto na Vila Rica. Aí virou um caos, porque veio gente do mundo todo, veio de Portugal e veio de todos os locais do Brasil, que já eram vilas mais antigas, começaram a vir para essa região. Se você me perguntou quantas pessoas que veio, para você ter uma ideia, veio 80 mil pessoas. 80 mil pessoas? 80 mil pessoas, em 2 locais desse tamanhozinho, lugar tão montanhoso. O que acontece? Pedro, mas só mais uma coisa, para a gente reforçar.
Para a gente ter uma noção disso, né? Você disse que Rio de Janeiro tinham 20 mil pessoas, 25 mil, São Paulo 20 mil, Nova York 20 mil, é isso? Uhum. E aqui Mas 80 mil, tinha 80 mil pessoas? só as duas cidades, fora Raposos, Vila de Pitangui, Cerro Frio, Diamantina, que já eram cidades que já tinham descoberto o ouro também, né? E uma coisa aí aconteceu. Pedro, isso 1700 e? Me parece que é 50? 1700, não, 1730, parece. 1720, é começo do século XVIII. Eu não me lembro a data, me parece que é essa data aí. 1711, princípio do século XVIII. Certo? Tá. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Para você não se esquecer de citar nesse período, que é muito importante nessa vinda deles para cá, exatamente nesse período, com relação ao que houve no terremoto em Lisboa, que eu acho que tem muito a ver também com essa questão do ouro. Nós vamos chegar lá. Então, o negócio é o seguinte. Aí, só que, na época, não se estava preparado para poder abastecer essas pessoas. Certo? Certo? Está ouvindo aí, Beth? Caiu aí não, né? Ouvindo? Não, está ouvindo. Ok. Aí, o que acontece? Essas duas cidades veio gente demais. Só que as pessoas vieram em busca do ouro, porque era a única oportunidade que o povo tinha na época de conseguir alguma coisa. Aí só que esqueceram de uma coisa, como abastecer comida para esse povo, que é a coisa mais importante. Não tinha produção de comida na região. Aí começa um caos. As pessoas começam a comer cachorro, começam a comer urubu, peixe, briga por causa de peixe que pegava no Rio das Velhas, e vira uma situação, gente morrendo, tifo, doença, tudo que você pensar, e começa um caos. Aí aquelas pessoas que já estavam lá na época, que já eram comerciantes, compradores de ouro, viu aquela situação, o caos danado, e começam a descer para o Rio das Velhas. Aí começa a aparecer as paragens, paragem do Pau de Cheiro, a paragem da Fazenda da Trindade, que nós vamos falar mais na frente, e vai descer no Rio das Velhas em busca de partir para outro tipo de negócio. Ou seja, agricultura, porque a agricultura passou a ser a coisa mais importante, porque na época se trocavam ouro trocava, não sei falar a medida, com uma grande quantidade de ouro com a mixaria de comida. Quer dizer que a comida passou a ser mais importante, como é, do que o ouro. Ninguém come ouro. É lógico, tinha mais valor do que o ouro. Aí, com esse caos que foi acontecendo, a Jequitibá começa a ser um local que as pessoas vão vir para cá, porque aqui, na verdade, tinha-se muita terra nas margens do Rio das Velhas, onde faziam-se grandes plantios, né? E isso aí é no começo do século XVIII, em torno de 1711 a 1730, me parece, não me lembro a data exatamente, certo? E aí a coisa foi rolando, foi descendo todo mundo, trazendo suas famílias, aqueles que não queriam ficar lá na região. Aí Sabará começa a criar colégios, comarca, começa a ter freguesia. Aí começa a se organizar a vila, né? Ouro Preto, mesma coisa, já é uma cidade rica, precisava de uma administração. Aí começa a se administrar desse jeito. Mas alguns começam a descer o rio e começam a morar nas fazendas. E nas fazendas, não, nas paragens e na fazenda Barra Jequitibá, onde foi vindo muitos portugueses, muita gente de Sabará, da própria Vila Rica, da própria... dessa região, que é essa região que existia na época, né? E aí começou a criar-se um arraial, que foi crescendo Jequitibá, onde, na frente, a gente vai começar a falar das famílias que vieram primeiro, onde tem descendentes até hoje, que vieram exatamente dessa região, fugindo exatamente desse caos que estava acontecendo lá, né? E isso foi se rolando até a Jequitibá, a vida continuou, os Marques Guimarães já dono da fazenda, aqui já a partir de 1758, mas aí eu volto a uma questão aí que você me perguntou sobre um terremoto que teve em Lisboa, né? Não é isso? Porque você havia dito que muito ouro foi retirado daqui, né? Tá. Foi levado para Portugal, não foi? Certo, foi, isso aí. E aí isso é muito, essa passagem ela é muito importante, Pedro. Tá, eu vou te falar o seguinte, foi uma coisa muito interessante que aconteceu em Lisboa, né? Lisboa, para você ter uma ideia, na época de 1755, tinha 200 mil habitantes.
Era uma cidade muito próspera, estava no seu apogeu total. Muito negócio se fazia, ouro, diamante, diamantina rolando dentro da cidade, muita riqueza. E a corte lá começa a fazer grandes prédios. Estava tudo maravilhoso até que aconteceu uma coisa que a natureza mandou para lá. Um grande terremoto que aconteceu. Isso aconteceu dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, de 1755. Todo mundo rezando, muita vela, todo mundo em casa rezando. E vem um grande terremoto que veio da África rumo a Portugal e exatamente atingiu Lisboa. Aí aconteceu um grande terror na cidade. Para você ter uma ideia, foi 9,5 da escala Richter, né? A escala Richter, isso mesmo. Escala Richter. Para você ter uma ideia, 9,5? Me parece que a maior escala que chega até a 10, né? Então, para você ter uma ideia. Aí aconteceu aquela tragédia, terremoto, derrubou muito prédio, muita casa, foi aquele caos total, muita gente aterrado debaixo dos escombros. Aí o que é que acontece? Quem pôde, fugiu para o local plano que não tinha casa, fugindo exatamente para a beirada do mar e do rio lá, que o rio lá encontra no mar, lá em Lisboa, né? Aí, aqueles que fugiram, de repente, aparece um grande tsunami e faz uma varredura que mata todo mundo que está lá. Aí, tudo bem, 2 tragédias ao mesmo tempo. De repente, acontece uma coisa inédita. Espera um pouquinho. Teve o terremoto, depois teve um tsunami. E depois, então, como tinha 3 tragédias ao mesmo tempo, aí como tinha muita gente rezando, se usava muita vela, que era o dia de Todos os Santos, o que acontece? Começa a pegar fogo em tudo. Aí, por causa das velas acesas. Das velas acesas começa a pegar fogo no resto que ficou lá na parte alta. Aí o que acontece? Matou mais gente do que o tsunami, que é o terremoto. Isso em 1º de novembro de 1755. Aí a coroa começa. Como reconstruir Lisboa? Aí sobrou para quem? Sobrou para as Minas Gerais. Como estava no áudio. Aí, para você ter uma ideia, só Sabará mandou 150 mil quilos de ouro para reconstruir Portugal, Lisboa. E quem financiou esse dinheiro, a troca de compra de ouro e diamante barato, foi a Inglaterra. A Inglaterra que tinha o dinheiro. E aí, isso sobra para o Brasil, né? Para Minas Gerais, né? No caso. Aí o que acontece? Aí começa a se cobrar impostos mais caros e começa a criar o seu registro para ter cobrança de tudo. Sobra tudo para todo mundo. Que onde que começa aí o estupim da Inconfidência, né? Porque passa a se cobrar muito caro o imposto do ouro e das mercadorias em circulação, né? Então, é isso aí que começou. Essas pessoas não sabem o quinto do ouro quando foi cobrado e os impostos que aumentaram as taxas, exatamente por causa da destruição desse terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755. Quer dizer, na verdade, um terremoto, um tsunami, fogo, e a colônia Brasil, né, especificamente Minas Gerais, é que pagou a Inglaterra. É isso aí. Isso aí. Isso é um fato interessante que você precisava saber. Mas vamos lá, voltar ao que é mais interessante, o Jequitibá. Na última live, você terminou falando da expedição de Langdorf. Certo. Langsdorff, né? Langsdorff. Roger Langsdorff, né? Eles vieram numa expedição. Tem uma curiosidade também aí com relação a Rogedas. Conta pra gente essa história, Pedro. Onde nós paramos aí, por favor? Me lembra. Na última live você falou que chegou uma expedição de Langsdorff na fazenda do João Marcos.
Aconteceu em 1700. Na mesma época, gente. A gente está falando exatamente da mesma época, que é a origem, né, Pedro? Eu contei a origem, eu contei os fatos históricos para a pessoa entender como é que aconteceu os fatos de tudo, para me chegar aonde eu vou chegar agora. Aí já é mais da frente. Você esqueceu de me perguntar aí como é que foi o Antônio Marx, como é que ele morre, quando que foi, porque aí eu tenho de terminar para poder eu começar a comentar. Por favor, faça isso. O Antônio Marx, que é o irmão mais novo dos irmãos que vieram, passou a ser o dono da fazenda Barra Jequitibá, e do casamento com a Mariana Dorothea, como eu contei na primeira live. Ele tem os filhos, né, que eu te contei quem são eles, quem viu vai estar aí, quem não viu pode puxar aí na internet, né, Beth? Na internet, não, na live. Na outra live. Vai encontrar essa narração. E só que eu esqueci de contar que o Antônio Marx, que é o pai, ele morre em 1803, né? E aí dá continuidade, aí os filhos dão continuidade à fazenda, porque são os herdeiros, e passam a administrar e montam a sociedade dos irmãos Marx, né? Aí quando eu começo a comentar, porque o tempo é curto, né? Não tem jeito de contar detalhe por detalhe, eu tenho que tentar resumir o máximo. Aí, o que acontece? Aí tem a sociedade e aparece na internet, que a gente descobriu, até eu esqueci de agradecer o Gabriel, que é o que trabalha na Câmara aqui, foi a pessoa que descobriu essa informação e nos ajudou muito, viu, Gabriel? Foi muito bom a sua ajuda. Desculpa não ter lembrado de você. E aí eu comento que o Langsdorff chega na fazenda, ele desce o Rio das Velhas, aí o João Viana, capitão João Viana lá, que era o cara que comandava Santa Luzia já na época, porque Santa Luzia já era uma cidade muito interessante, que começa ser uma cidade comercial, que tudo se levava para vender e lá distribuía, que era o tipo do SEASA que levava para Vila Rica, Sabará, levando aí Santa Luzia já era uma cidade na época, em 1825, já bem evoluída. Aí esse Langsdorff desce lá em Santa Luzia e lá o João Viana fala lá, desce o rio, quando você chegar lá na Fazenda Barra do Jequitibá, você manda um abraço para o meu amigo padre João Marx e lá você pede pouso lá para você ficar lá durante os dias e lá você vai ser muito bem recebido. Aí o Langsdorff chega na fazenda, quando ele chega não encontra o padre João Marx. Aí as pessoas que trabalhavam lá, né, os feitores, administradores, começam a dar notícia que o padre João Marx tinha ido lá para o lado de Corvelo e comprado uma grande sesmaria, em onde essa sesmaria ele conta tantos 36 léguas, ele conta lá, que eu não me lembro a metragem no momento, uma grande fazenda. E essa fazenda é exatamente para quem a gente depois foi conhecer, a fazenda das Laranjeiras, fazenda do Bom Sucesso e a fazenda do Paiol, certo? Que depois a gente foi até lá na pesquisa do Zé Vitor e Zé Boas, nós fomos lá conhecer, que existe lá até hoje, né? E ele começa aí, daí 3 dias, isso foi em outubro, eles não conseguiam continuar a expedição porque eles iam lá para Tijuco, para conhecer lá o movimento da procura da descoberta do diamante do ouro. Então, eles passaram por aqui, daqui eles iam para o rumo Santana de Pirapamba, subir a Serra dos Fechados, que é a Serra do Cipó, lá sairia rumo a Diamantina. Nós estamos na mesma posição de ir daqui para Diamantina, certo? Aí, o que acontece? Langsdorff, na primeira noite, ele passa a noite, ele achou as camas muito esquisitas, muito duras, ele narra na passagem na fazenda, e ele vai comentando o movimento, que é um tal de entra gente, sai gente e tal, e o almoço saiu muito tarde, 5 horas da tarde, ele vai comentando, narrando o que acontecia o dia a dia na fazenda. Aí ele vê 3 senhoras já solteironas, e uma senhora mais velha e um irmão, que na verdade era o irmão José, a Inês, que era irmã que estava viva, solteira, a Maria Tereza, nessa época, solteira, e a Puquera ainda solteira.
E toda vez que elas andavam, tinha as mucamas acompanhando elas. Toda lá que elas viam, que ele via, tinha 2, 3 escravas acompanhando ele, que ele achou muito engraçado. Quantos escravos tinha a fazenda, Pedro? Quantos escravos? Nessa época que já estava a Sociedade dos Irmãos Marx, tinha 283 escravos, certo? E aí, como ele comprou mais, a Sesmaria lá tinha mais 44, aumentou o plantel dele, né? Aí o João Marcos, daí 3 dias tiveram comentário que o padre ia chegar. Aí, na véspera do dia 28 de outubro, que era o dia de São Judas Tadeu, era um feriado, que era dia santo. Aí ele achou engraçado que a noite toda foi liberado os escravos que trabalhavam, e à noite à tarde, aliás, começa a se fazer uma fogueira. E nessa fogueira chega os escravos e começa a colocar os tambores na beirada do fogo esquentando e começam a tomar pinga, porque era liberado. Lá tinha uma pinga muito boa, o Langsdorff fala que foi a pinga melhor que ele tomou Aguardente. Na estadia dele no Brasil, né? Ele falou aguardente, né? Que a cachaça, né? Que eles fabricavam, que era muito boa. Aí o Langsdorff comenta que na noite eles não dormiram, que se bateram o tambor a noite inteira em torno da fogueira. Quer dizer, é o candomblé aí do folclore que as pessoas não sabem. Então, é isso aí que essa tradição continua até há pouco tempo aí em Jequitibá, né? Aí, passa-se a noite. Quando foi no dia de manhã, umas 11 horas, mais ou menos, chega o padre João Marques, com sua comitiva, vindo lá da Sesmaria, que ele tinha comprado lá de Corvelo, né? Ele chega e ele num cavalo, com seu feitor, com alguns escravos, umas mulas muito bonitas. Aí ele chega... Ô Pedro, eu vou te interromper pelo seguinte. Nós estamos a 5 minutos do final da nossa live. Eu não estou acreditando. Nós vamos parar de novo na história de Langsdorff. É muito grande. Você quer continuar ou você quer deixar para a semana que vem? Porque a gente pode sair e entrar novamente. Uai, depende da paciência das pessoas, se quiser ouvir, né? O que você acha? E aí, gente, vocês querem continuar hoje ou a gente continua na próxima semana? Vamos dar aí um alô aí pra gente. Eu acho que a gente pode estar marcando, né, Pedro? Que essa coisa de trabalhar com memória, né? Vamos deixar para a semana que vem? Beth, até que está tudo bacana, mas aí às vezes fica cansativo com as pessoas que estão vendo a live. Então, olha... Ai, tem gente pedindo mais Pedro. Então, gente, é porque realmente nós estamos a 5 minutos de acabar a nossa live. Nós vamos marcar outra rápido, sábado que vem de novo, né, Pedrão? Vou continuar aí, porque tem muita coisa para contar para frente. Porque nós temos, assim, a história, essa parte de Langsdorff, de Rugedas na fazenda, foram 3 dias na fazenda, né, Pedro? Então, não, foi mais quantidade. Acho que foi mais dias. Parece que foi mais 3 dias? Então, gente, Pedrão, a gente vai começar então... Eu não poderia deixar de esquecer as pessoas que participaram, primeiro, principalmente o Sinés Campelo, né, que eu não poderia deixar, que foi meu mestre nessa caminhada do meu conhecimento de história. Eu não posso deixar de esquecer. E na próxima live, eu vou citar as pessoas que participaram dessa pesquisa, aonde que chegaram, né? Então, aí você tem também, pedir às pessoas aí, Beth, se você que é dona do canal, para fazer seus comentários, o que acharam, o que elas querem saber. Então nós vamos fazer o seguinte, essa live vai ser salva, eu não quero perdê-la, né? Porque eu tenho que encerrar, senão eu perco. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai encerrar, ela vai ser salva, essa live vai ser salva no YouTube, ok? No canal Fala Beth, ele vai ser aberto lá, já tem 2 lives lá, e essa vai ser a terceira. Então, vai para o Fala Beth. E aí a gente queria que vocês entrassem lá a partir de amanhã, ou hoje, não sei se vai ser hoje ainda, mas e aí fizessem os comentários, as perguntas que vocês quisessem, para que na próxima live o Pedro pudesse também estar respondendo, não é isso, Pedro? É isso mesmo. Eu gosto muito de perguntas.
Pois é. O pessoal está aqui falando, encerra, senão vai perder. Eu tenho que encerrar. Muito Pedro, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. Pedro. Oi. A gente agradece muito sua presença. Pode fazer suas considerações finais, amigo. Eu vou só fazer minhas considerações finais o seguinte: passado, futuro e presente sempre será conectado. Esqueçam disso, viu? Presente, passado, presente, futuro e passado sempre estarão conectados. Passado, presente e futuro. Então hoje nós estamos voltando... Existem teorias, que nós não vamos trazer aqui agora, existem teorias que dizem que não existe o passado, o presente e o futuro. Que é tudo uma coisa só, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma teoria fortíssima dizendo que está tudo acontecendo aqui agora. O passado, o presente e o futuro. Tudo acontecendo. Nós temos uma visão linear do mundo, mas não é assim. Eu vou ter que encerrar. Beijo! Gente, valeu, Pedrão. Vou encerrar para não perder. Até mais, gente. Obrigada.